Sexta-feira, chegamos na sexta-feira, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e amanhã é sábado, dia de preparação, santo sábado do Senhor, 6 dias trabalharás, né? O primeiro dia começa no domingo, depois na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e então o 7º dia é o sábado do Senhor. Segundo o livro de Crônicas, o capítulo 20, o verso 21. E também o 22. Então o 21 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no verso 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do norte, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, ou seja, foram derrotados. Qual é o contexto deste verso? Estranho, né? Estranho este homem, o rei do sul, que era Josafá, há 900 anos mais ou menos antes de Jesus. Rei Josafá era o rei de Judá e aprontaram uma guerra contra o reino de Judá, o reino de Josafá, e Josafá temeu muito os moabitas, os amonitas e também parte dos exércitos da Síria. Ali no verso 1, verso 2, então você pode ler, e diz no verso 3 que Josafá teve medo, ele ficou com medo porque era muita gente. Disseram para Josafá: Josafá, vem muita gente. Pois Josafá se pôs em pé então na congregação e começou a clamar a Deus porque o inimigo era muito forte. E eles clamaram e clamaram e clamaram a Deus porque eles não tinham como vencer esta batalha. E Jaazeel, no verso 14, era um homem comum. Jaazeel, filho de Zacarias, está no verso 14, capítulo 20, filho de Benaia. Os profetas da época eram Elias e Eliseu, depois Eliseu, primeiro Elias, depois Eliseu. Mas este homem comum, um homem do anonimato do povo de Israel, levantou-se cheio do Espírito e disse para Josafá: Josafá, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, no verso 15, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Ele estava falando em nome do Senhor. Não temais nem vos assusteis, porque por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. E então o que fez Josafá? Chamou todo Judá, todo o povo do seu reinado para orarem e clamarem o Senhor. Então no verso 20 que nós lemos, não é? Diz assim: pela manhã bem cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E então agora ele se aconselha com o povo e ordena para que cantavam a Deus, se vestissem de ornamentos sagrados e marchassem à frente do exército. E então foram cantando, dizendo, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no 22, é até irônico, né? Sabe, parece uma história infantil, mas aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus. Olha só: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, ou seja, foram derrotados. Você já viu um exército de homens armados com
escudos, com atacapes, com flechas, com arcos de flechas, com armas, irem para a luta com o coral da igreja cantando à frente do exército? Isto é incomum, é único da Bíblia, é inédito. Por que Josafá colocaria o coral da igreja para cantar à frente do seu exército? Ele não tinha possibilidades nenhuma de conquistar aquele povo, os amonitas, os assírios ainda por cima, não é? Parte dos assírios, os moabitas e os amonitas. Agora vejam, quem sabe você fique pensando, mas isso é loucura, não é verdade? Do ponto de vista da lógica humana, isso é impossível, não há como vencer o inimigo com um punhado de gente e um coral cantando na frente. Mas aí está a diferença. Aí está aqueles que ao lado de Deus são a maioria. Ao lado de Deus é a maioria. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Este é o Deus da libertação, é o Deus da restauração. Deus tinha dito para eles assim, porque o Senhor é convosco, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus tinha dito para eles assim, vocês não vão precisar lutar, vocês só se preparem para a batalha, porque a batalha, a vitória é minha, a guerra é minha. Sabe, nós estamos vivendo em momentos assim, nós não temos que enfrentar exércitos literais, não é? Não temos que enfrentar batalhas literais, mas temos que enfrentar duras batalhas diariamente. E o primeiro inimigo que nós temos que enfrentar, somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Alguém disse assim que o verdadeiro alpinista vitorioso é aquele que conquista a sua própria montanha. E Deus estava presente através do seu exército, dos seus anjos. E os exércitos inimigos, eles começaram a lutar entre si mesmos e se autoderrotaram incrivelmente, de uma forma assim que só mesmo nós podemos acreditar pela fé, porque milagres não se explicam, milagres se aceitam. Sabe por que então Josafá colocou o coral cantando na frente do seu exército? Era porque ele tinha certeza da batalha. Ele disse assim, crede em Deus e crede nos seus profetas e prosperareis e sereis vitoriosos. Como disse Deus através do profeta Jaazeel ao rei Josafá, a vitória é de Deus, a batalha é de Deus, não é de vocês. Como é bom saber saber o final do filme, não é? Um pai e uma criança estavam assistindo o filme de heróis e o menino estava ansioso, agoniado, porque o seu herói estava perdendo a luta, perdendo algumas batalhas. E o pai percebeu, então o pai adiantou o filme para o menino e foi até o final e mostrou que o seu herói tinha vencido a batalha. E aí depois então ele volta ao filme no ponto em que tinha parado e agora o menino assiste o filme tranquilo, porque ele sabia que o seu herói era o vitorioso. Nós temos um herói vitorioso, Jesus é o nosso herói. Nós já sabemos o final da batalha, nós já sabemos o final do filme. Basta crermos e entregarmos a nossa vida a Ele. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos se puder e oremos. Senhor meu Deus, grandes são as lutas e as batalhas, mas o Senhor está à frente de todas. E nós queremos te agradecer, Senhor Deus, antecipadamente o que o Senhor fará por nós. Então, Senhor Deus, por favor, nos conceda a vitória. A batalha é sua, a luta é sua e a vitória também pertence ao Senhor. O nosso Senhor Jesus Salvador, aquele que venceu este mundo, lutou contra as forças do inferno, lutou contra as potestades das regiões celestiais e foi vitorioso.
Em nome de Jesus oramos, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos. Oramos, Senhor meu Deus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Provérbios 1:33. Fique com Deus. Amo vocês. Feliz sexta-feira. Preparemos-nos para o Santo Sábado. Tchau, tchau.